Olha a gente aqui para mais um Mãe de Quinta. Se você não conhece esse quadro ainda do Maternidade no Ar, deixa eu te explicar do que se trata. Todas nós, mães que somos, vivemos situações em que a gente se sente super insegura, as piores mães do mundo, não é isso? E aí a gente resolveu não deixar você sozinha. Eu e a minha companheira Ingrid Zima, que está aqui comigo, ela tá aqui tratando, a gente tá dando a mão para essas mulheres, né, Ingrid, pra gente se acolher, né? Estamos aqui com as duas mãos estendidas, os braços para dar um abraço, para acolher você, mãe de quinta. Isso mesmo. E aí, nesse episódio, a gente trouxe aqui uma especialista em direitos de família, né? A gente vai tratar de divórcio, vai tratar de pensão, dessas questões todas que as mães solos acabam sofrendo muito no dia a dia, com a irresponsabilidade, né? A falta de compromisso dos pais dos seus filhos. E para isso a gente trouxe aqui, né, Ingrid? Vou deixar você apresentar ela. Olá, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ingrid Zeman, estou aqui nesse quadro do Maternidade no Ar, Mãe de Quinta. E hoje trouxemos essa deusa maravilhosa, especialista, advogada especialista em direito de família, Marcela Cunha. Quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui, compartilhar conhecimento, né, levar informação a tantas outras mulheres, porque na verdade existe aí um grande número de mulheres que não têm noção do direito do seu filho, do seu direito em um divórcio e ficam reféns daquilo que é imposto pelo outro, né? Então é muito importante a gente conseguir aí levar a mensagem ao maior número de mulheres possíveis, para que as mulheres, eu digo sempre, informação é poder, né? Com certeza. Isso aí, então você já viu que tem assunto muito importante, assunto que interessa a muita gente. Se não interessar a você, eu tenho certeza que você tem uma amiga, alguém da sua família que está vivendo essa situação. Então, assim, já encaminha para ela, tá? Deixa aqui seu like, seu comentário. Se você tiver alguma questão que envolve aí o direito de família, já deixa nos comentários, que a Marcela Cunha tá aqui hoje, mas ela pode voltar outras vezes e a gente vai conversando, tá bom? Vamos começar, Ingrid? Vamos nessa. Temos muito assunto, a gente recebeu muita pergunta, né? Muitas questões aí. Várias perguntas aí das nossas seguidoras e telespectadoras assíduas. Bom, vamos lá, vamos começar com as perguntas no quadro Mãe de Quinta. Marcela, veja só. Vamos lá. Tivemos várias coisas bem interessantes. Vamos começar com uma questão que é sobre guarda. Tem uma seguidora que mandou uma pergunta assim: pai da minha filha mora em outra cidade. Como proceder com a divisão de guarda? Ela relatou que está tendo muito problema com isso, porque sobrecarregada, né? Sim. Fica na maior parte do tempo, como todas as mães, Marcela é mãe, eu sou mãe, ela é mãe, né? Sim. Ficamos com nossos filhos. E aí, para melhorar, o alecrim dourado mora em outra cidade e assim, vem um dia e volta no outro. Na verdade, as pessoas elas confundem um pouco o que seja guarda e o que é regime de convivência. Porque é até importante pontuar aqui que a guarda, ela se restringe apenas ao compartilhar responsabilidades. Por exemplo, uma guarda é compartilhada, ou seja, ambos os genitores compartilham da responsabilidade da tomada de decisões referente àquela criança, àquele adolescente. Regime de convivência é diferente, é aquilo que se estabelece, né, quando o genitor vai conviver com a criança. Realmente, essas situações de genitores ou genitora que mora em outro estado, nada impede uma guarda compartilhada, porque conforme eu já disse aqui, a guarda serve apenas para a tomada de decisões referente à criança, então o genitor pode morar em outro país, não importa. Agora, o regime de convivência é realmente um ajuste. Geralmente, quando a cidade é distante, o regime de convivência realmente se restringe a uma convivência virtual, né, e férias. Uma férias com o pai, outra com a mãe, metade das férias com o genitor, metade das outras, porque quando é uma cidade muito longe, não tem uma questão de logística, fica meio impossível. Sim. Então, realmente, a convivência diária se faz através de WhatsApp web, WhatsApp web não, WhatsApp chamada de vídeo, e assim que se faz. Realmente, quando essas questões de morar distante, é assim. Mas, Marcela, não justifica ficar distante totalmente, mas, né? Porque presença é uma coisa que a gente pode ter mesmo estando a léguas, né? Exatamente. Então, assim, o genitor
pode e deve manter uma relação com essa criança. Isso? Deve, porque o genitor tem a obrigação, né, de ter uma relação com essa criança, até porque olha a importância. Hoje nós já temos os estudos, né, eu não sou aqui psicóloga, ainda não tenho autoridade para falar sobre isso, mas todos nós temos o conhecimento da importância da criança dessa convivência paterna. Sim. Então, se o genitor não tem essa autonomia de entrar em contato com a criança, então é mesmo buscar o judiciário para estabelecer um regime de convivência, mesmo que seja um regime de convivência mesmo virtual. E é isso que nós vemos aí em processos de genitores que moram em estado diverso. O dia a dia, a convivência virtual e férias partilhada. Perfeito. Tá dito, né? Tá dito. Embora seja feito isso, mas ainda nós sabemos que o dia a dia, né? Não, a realidade é muito diferente. É o que eu digo sempre. Nessa questão, a guarda compartilhada, gente, a realidade é muito diferente. Porque a guarda compartilhada deveria ser, de fato, o partilhar rotina. Sim. E não é isso. Né? Não acontece isso. A rotina, na grande maioria das vezes, fica para aquele genitor com a criança reside, que na grande maioria das vezes é a mãe. Sim. E o pai fica só, geralmente, atormentando nas dedecisões que a mãe deseja tomar, fica interferindo de forma negativa. Que não ajuda e ainda atrapalha. Existe esse tipo de situações conflituosas, infelizmente. Né? A criança que se perde, né? Porque fica ali no meio daquele fogo cruzado. Exatamente. Bom, vamos passar para a próxima pergunta, que é o seguinte. Era casada, temos um filho de 4 anos e morávamos no apartamento dele. E agora que a gente se separou, ele quer que eu saia do apartamento com meu filho e eu não tenho para onde ir. O que devo fazer? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Aí existe a gente precisa tirar relação contratual de relação de direito de família. Porque, de fato, o apartamento é dele. Está no nome dele. A propriedade é dele. Então, a jurisprudência, quando eu falo jurisprudência, eu digo que decisões de tribunais têm o seguinte posicionamento. Quando existe um filho que mora com a mãe e eles convivem no apartamento do genitor, esse valor que seria de aluguel proporcional que essa ex deveria pagar por estar utilizando o imóvel dele, né, é abatido do valor da pensão alimentícia. Porque o genitor, ele tem a obrigação de moradia. Né? A gente fala pensão alimentícia, as pessoas acham que é só alimento, sim. E não é, abrange moradia e as despesas inerentes de uma casa. Né? Então, quando existe esse caso, a mãe continua no imóvel com a criança, porém esse valor é abatido do valor da pensão alimentícia. Agora, se o genitor quiser vender o imóvel, ele pode vender, porque é dele. Certo? Então aí já vai para uma outra situação que sai da esfera do direito de família. Sim. Mas aí, no caso, ele deixa essa mãe e essa criança sem casa? Isso aí não é... Não, na verdade, veja, porque o genitor ele não tem obrigação para com a mãe. A mãe precisa arrumar onde ela morar. A obrigação dele é com o filho, apenas. Sim, mas... Então, não é isso. Porque aí, como é a dupla, né? Mas aí é o que eu digo, essa mãe vai procurar um imóvel, não tem condição de comprar, ela vai alugar. O genitor vai contribuir com o aluguel. Então ele tem participação nisso, é isso que eu queria saber. É exatamente isso. Quando eu falo pensão alimentícia, quando eu falo que não é só alimentos, o que é que a pensão alimentícia abrange? Isso é muito importante falar. Pensão alimentícia abrange participação, aluguel, condomínio, energia, água, internet, telefone, funcionária do lar, empregada doméstica, babá se tiver, então educação, tudo, educação, saúde, isso aí é o primordial, né? Sim. As necessidades primordiais, que é saúde, educação. Então, o pessoal alimentício abrange um todo. E aí, como que vai se chegar ao quanto dessa criança? Sim. Em relação a condomínio, a conta de energia, vai se pegar, por exemplo, eu pego aqui o boleto. Meu boleto de conta de energia vem R$200. Mora eu e meu filho. Esse valor de R$200 vai ser partilhado pelo número de moradores da casa para se chegar ao valor apenas dessa criança. Certo. E aí é esse valor que a gente vai trazer para uma planilha de necessidades da criança. Fizemos a planilha de necessidade da criança, chegamos ao valor gasto mensal dessa criança. Vamos supor, essa criança gasta R$3.000 mensais. Esse é de todos os gastos da criança. Desses 3.000, como que vai acontecer a questão da pensão alimentícia? Necessidade da criança
possibilidade financeira do genitor alimentante, que é aquele que tem a obrigação de arcar com a pensão alimentícia, que é aquele genitor que não mora com a criança, e a possibilidade financeira desses dois genitores. Quem tem mais, contribui com mais. Certo. Perfeito. Entendeu? Bem É claro, assim que né? funciona. Verdade. É assim que funciona. Temos outra pergunta aqui. Pai da minha filha reclama da pensão. Ele me disse que não sabia que a pensão iria comprometer o salário e atrapalha a vida dele. Que bonitinho, né? Fofo. Ele é Que lindo. bonitinho. Afinal, o que é que ele queria? Né? Porque um filho requer inúmeras responsabilidades, né? Então, eu digo sempre, às vezes, na grande maioria das vezes, e eu recebo muito dessas situações de que justamente isso. O genitor é aquele pai irresponsável, a paternidade irresponsável, né? E quer contribuir com o filho com R$200, quando um saco de arroz no supermercado é 7, né? Como que vai? Como com a criança vai? Eu digo, a criança não vive, a criança vai sobreviver. E não adianta você entrar nesse impasse. Não adianta. Quando o genitor ele já vem com esse pensamento, não adianta você entrar nesse desgaste de querer mudar o genitor. Não adianta. Eu digo sempre, olha, é só um desgaste. Então, é necessário que alguém que tem uma autoridade vai e diga, olha, você precisa conviver com seu filho de tantos dias e você precisa pagar tanto por mês pro seu filho. Né? Infelizmente, é uma resposta até bem direta, não tem jeito. É buscar o judiciário, para que o juiz possa dizer ao pai qual é a sua obrigação. Quando estávamos conversando aqui em off, antes de começar o programa, e aí você falou uma coisa que eu achei muito necessária, assim, né? Infelizmente, eu não sou psicóloga, né? Não se tem um psicólogo para conversar com esse pai, ou então ele ter a noção mesmo, né? Sim. Porque vocês sabem onde vendem noção? Porque assim, se souberem, né? Por favor, indiquem, porque é a sobrecarga mental, física, de tempo, de emprego, de tudo, com a mulher disponibiliza para lidar com o filho, aí você precisa. Ainda bem que existe a justiça, ainda bem que existem advogados e advogadas, né, para fazer esse meio campo, mas, assim, é muito difícil, né, ainda bem que tem o judiciário para dizer assim, olha, meu querido, você tinha um sonho de ser pai, mas você não queria praticar realmente a paternidade, não pensou, né? Todos os... Porque tudo na vida tem ônus e bônus, né? Sim. Então... Só pensou em brincar, levar pro futebol. Exatamente. Tirar foto, postar nas redes sociais. E às vezes eu penso que isso é mais, sabe o quê? Sabe que alguém tá ali, alguém vai dar conta. Sabe que a mãe tá ali, a mãe dá conta. Sabe? Porque uma mãe, ela faz o que for possível e o impossível para colocar o prato de comida na mesa. Ela se esforça para poder dar o melhor. Dentro da condição financeira dela, ela proporcionar o melhor para o filho dela. Então, eu acho que isso, e aí traz a questão da irresponsabilidade paterna, né? De que, tô aqui de boa, porque tem alguém que vai chegar junto. Sim. E por isso nós temos mães sobrecarregadíssimas, que na grande maioria das vezes é a mãe que sustenta mesmo o núcleo familiar em todos os sentidos. Completamente. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível maternidade no ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com.
As peças usadas nesse episódio são todas da Pra Você Acessórios. Todas elas estão disponíveis para venda, é só você entrar em contato com Bianca no @pra.você_acessórios. Você garante as suas peças com qualidade, preço justo e totalmente antenadas com as tendências de moda. Pra Você Acessórios, todos os estilos com preço justo e qualidade. Eu queria fazer uma pergunta, Ingrid. Fique à vontade. Me mandaram aqui, que é uma coisa que incomoda. Essas questões de lazer, né? Que geralmente os pais acham que o lazer não faz parte da pensão alimentícia, né? Mas, Então, quando tem o lazer, quando tem a festinha de aniversário do amiguinho, boa. quem que compra o presente? Sempre recai sobre a mãe que convive com a criança. E o pai não tem nada com isso? Então, aí é o que eu sempre dou essa orientação. É o que nós chamamos de despesas extraordinárias. São aquelas despesas que não fazem parte do dia a dia, mas que vez ou outra ela vai acontecer. Sim. Que é no caso do presente do coleguinha. Né? Nem todo dia você tem um presente, então você não consta lá na pensão alimentícia, mas é uma despesa extraordinária. Aí você traz para um processo, você traz para um acordo. Olha, a pensão alimentícia é de X, vai suprir as necessidades fixas de uma criança, porque a obrigação material do pai é cumprir aquilo ali que foi determinado judicialmente ou aquele acordo que foi homologado. Se for determinado R$1.000 ali, acabou. Ele não precisa mais contribuir com R$1. A obrigação dele está sanada. E aí é que eu digo sempre, a importância de abordar no processo as questões das despesas extraordinárias. Trazer, olha, as despesas extraordinárias, medicamentos que venham a acontecer, uma taxa escolar que venha a acontecer, essas despesas, e aí nós vamos olhar o que eu sempre falo, possibilidade financeira do genitor, possibilidade financeira da genitora. E quem tem mais, arca com a maior parte. Então eu digo, despesas extraordinárias, meio a meio, 50% do genitor, 50% da genitora. Não pode ser meio a meio, porque de repente o genitor tem uma condição econômica muito superior da genitora. Então ele precisa entrar com um valor maior aí. E é por isso que eu digo, muito cuidado quando for fazer acordos para pedir homologação em juízo, porque isso é de extrema, porque a gente vê, é um presentinho aqui, é um remedinho aqui, e quando chega no final do mês, aquela genitora está sobrecarregada. Gastou mais do que o valor da pensão alimentícia que ela recebeu. Sim. Né? Que a criança recebeu. Mas aí você falou de um detalhe que é bem interessante, essa comprovação de quem pode mais, né? Sim. Porque às vezes o genitor, ele não tem um trabalho formalizado, carteira assinada, ou então tem até, mas com um valor pequeno, né? Que aí a pensão recai sobre esse valor que é formalizado. Sim. Mas ele tem mais posses, ele tem outras fontes de renda que não são comprovadas, Sim. né? Como é que faz isso? Porque tem muita mãe que fala assim, mas se eu for brigar com ele, possa ser que ele me dê menos do que o que ele dá. Isso é algo que também eu escuto demais, né? As mães ficam apavoradas, inclusive, nesse sentido, porque o genitor é aquela coisa, se você for na justiça, você vai receber menos. E eles ameaçam, né? E aí eu digo, é uma violência psicológica. Isso. Né? E eles ameaçam sim, mas acontece que, o que a gente pede? Olha, a gente vai provar que ele paga isso e esse vai ser o mínimo do nosso pedido. Vai se levar em consideração como mínimo aquilo que ele paga espontaneamente. Porque se ele pode pagar espontaneamente daquela forma, então como que o juiz arbitra menos? Sim. Entendeu? Tá vendo, meninas? Se liguem. Não é tão simples assim, né, Marcela? E aí não pode fazer o que ele quer. Não, e a importância, né, de um advogado, Sim. porque essa questão, né, a ocultação de patrimônio, e aí a gente vem com a teoria da aparência. Hoje nós temos sentenças, jurisprudência nesse sentido. Ok, o genitor afirma ganhar R$2.000, mas leva uma vida social. Isso que eu ia falar agora. De ostentação. Social. Acha que tá enricando a mãe, porque tem muito genitor que paga R$300 de pensão. Gente, um pacote de fralda bom é no mínimo R$60, tá? E vem assim com 40, 42 fraldas. Isso, numa semana, uma Já criança foi. pequena gasta facilmente. E aí, eu não posso. Mas aí você vai olhar a rede social do rapaz,
É andando de lancha, é curtindo com os amigos em ambientes bacanas, viajando. Exatamente. Então é isso. Aquilo que você mostra para a sociedade não condiz com o que você afirma ganhar. E aí vem toda uma questão. Marcela, isso entra como prova? Entra A rede social, ela entra teoria como da prova? aparência. Teoria da aparência. Hoje, decisões nos tribunais já... isso nós usamos. Isso é algo assim muito recorrente no nosso processo. Nós pegamos sim a teoria da aparência, esse entendimento já pacificado dos tribunais, sim. Ô Marcela, e digamos assim, ele estava lá ostentando, aí quando ele soube que você colocou na justiça, ele vai lá, apaga tudo. Você pode ter tirado um print ali, guardado, que vale. Claro. Meninas, tirem print. Claro, com toda certeza. E o melhor ainda, levar o cartório, porque depois que apagou, né, ele pode argumentar de várias formas, levar o cartório para fazer um ato notarial, porque aí depois que você tem a ata notarial, né, tem fé pública aquele documento, e aí acabou, não tem como ele pode apagar o que for. Então essa mãe, essa mulher que está no seu assistindo, se for o caso dela, ela vai lá, ela pode dar o print, ela falou assim, eu quero legalizar isso aqui, ela autentica em cartório. Faz a ata notarial para poder dar veracidade, ter fé pública aquele documento. Tá vendo, Tá vendo, gente? Tem muita coisa que eu não sabia, eu morri e não sabia disso. Também não sabia, né? Importante. Importante, muito importante. Tem mais alguma aí, Ingrid? Temos. Eu tenho várias aqui. Tem várias. O assunto é... Marcela vai ter que voltar. Vai ter. Marcela vai ter que voltar. Nós vamos agora à última pergunta desse episódio, né, Ale? Sim, sim. Temos tempo ainda para a última pergunta. Mas não se preocupem não, se vocês tiverem mais perguntas, a gente chama a Marcela de volta. Sim, eu venho aqui, Né? né? Eu digo sempre, contribui positivamente na vida das pessoas, né? Com certeza. E você pode ter certeza que você está fazendo uma utilidade pública aí. Tá mesmo. É, Né? verdade. Eu recebo muito desse comentário Tá das mesmo. mamães, das informações, né? Que Com é certeza. importante. Pergunta. Temos crenças diferentes, crenças religiosas. E não gosto quando ele leva meu filho para a religião dele. Como proceder? Complicado, né? Ele é muito complicado, porque, assim, de uma forma bem prática, eu vou dizer, você tem o direito de partilhar da sua religião com seu filho, o genitor também tem o direito Sim. de partilhar, e essa criança vai viver e vai chegar um determinado momento que esse adolescente, esse adulto vai escolher a religião dele. Você não tem como proibir, né? Constitucionalmente, não tem, até constitucionalmente falando, nós não temos como proibir isso. É um terreno bem minado, né? Tudo aquilo que eu falo, veja, a não ser que traga um prejuízo à criança, Sim. acarrete no prejuízo Sim. emocional ou físico, né? Mas fora isso, não tem o que fazer. Ou então, se a criança for maiorzinha, se ela chegar e disser assim, não quero ir. Não quero, veja, aí é uma questão realmente, porque quem decide quanto que é criança São os pais. Sim. A criança não tem autoridade para dizer não quero ou quero, então eu acho que vai muito do bom senso, né? Uhum. Poxa, se aquilo não agrada a meu filho, né, talvez não é interessante que eu leve. E aí, porque eu digo, nem tudo é a força, né? Acho que Sim. precisa haver um bom senso aí. Mas o outro genitor não pode proibir. Eu acho que dá tempo para mais uma, Ingrid. Vamos lá. Aquela pensão que é definida quando a criança é um bebê ainda, né? Pequenininho, tem algumas necessidades, mas vai ao longo do tempo, vai crescendo, vai vindo outras, né? Sim. Pode ser reavaliada ou depois que sacramentou, acabou. Não. Assim seria impossível, né? Porque com as necessidades de uma criança, de um bebê, é diferente de uma criança de 10 anos. Inclusive, essas necessidades são presumidas, né? O aumento dessas necessidades são presumidas. E aí é por isso, e aí que existem as revisões de alimento. Sempre que há aumento na necessidade da criança ou aumento na possibilidade financeira do genitor, cabe revisão de alimentos. Tá, então Entendeu? a mãe pode pedir sem Claro, houver uma necessidade. deve. Olha isso. Uma criança meu filho tem 2 anos, meu filho tá com 12 anos, recebe a mesma coisa. Não, é impossível. Possível mesmo. Inclusive, como eu disse, é presumida, tá? Sim. Não precisa nem você provar, é presumida. Até porque a realidade de inflação e tudo mais, a realidade de quando seu filho tem 2 anos para passar 10 anos com a mesma pensão, é E impossível. uma coisa que muito Tudo aumenta, né? importante falar, você pegou aí o gancho dessa questão do bebê, a grande maioria das mães não sabem que existem os alimentos gravídicos, né?
Sim, Verdade, a mãe grávida ela já pode receber Claro, pensão? desde a concepção, né? Há uma obrigação. tem os medicamentos, né? Tudo que envolve. verdade. Então vem essa ajuda de custo. E que essa ajuda de custo, ao final da gestação, ela se reverte em pensão alimentícia. E aí, obviamente, que como é um valor inferior ao valor de uma pensão alimentícia, aí vai e pede o quê? Para ser realizado esses valores. Entendi. Porque até a necessidade dela grávida não é a necessidade quando o bebê nasce, né? Então, o bebê, Aumenta, né? exatamente, são outras necessidades. Prestaram atenção, meninas? Olha quanta coisa que a gente não sabe, que a gente vai sofrendo, vai, né, vivenciando sem saber que pode procurar ajuda, que tem quem esteja ali orientando, puxando a orelha desses pais, né? Sim. Ingrid? Quanta Infelizmente, coisa. a gente tem que puxar a orelha. E deixa eu ver se a gente consegue fazer mais uma perguntinha. Acho que dá. Vamos lá. Marcela, por exemplo, eu conheço uma amiga que ela fica muito incomodada, muito irritada, com medo, amedrontada, porque o filho sai com o pai, não coloca na cadeirinha, né? E aí ela fica sem querer entregar a criança porque ele acha que é besteira e deixa o menino em pé no carro. E isso além de tudo, infringir uma lei de trânsito, né? É o que eu digo sempre, não entrega. Então chegou lá sem cadeirinha, não entrega. Se ele quiser levar a criança, ele pega um Uber que tenha todo o aparato, leve a criança, vai no ônibus, a pé, mas então chegou sem cadeirinha, não. Tá colocando em risco a integridade física do filho, né? A vida do filho. Então não entrega. Obviamente que tem que ter todo cuidado para que não sofrer posteriormente um processo de alienação parental, né, dificultando a convivência, mas deixar muito bem registrado. É o que eu digo sempre, tudo são provas, então a gente precisa ter prova de tudo. E o que é prova, Marcela? Prova, conversa Foto. de WhatsApp, foto, tudo isso é prova. Conversa de WhatsApp Sim. é usado como prova, né? Sim. Então, ao invés de falar, né, Nunca falar. melhor Testemunhas, não. Sim. E eu digo sempre, nada de áudio. Nada de áudio. Sempre deixar tudo lá. Escrito. Faz o printzinho, tira o nome do genitor, deixa o número telefônico para identificar com aquele número, tira o print. E é assim que funciona. O que sobre essa pergunta eu fiquei aqui pensando, tá certíssima, não entrega, né? Não tá sem a cadeirinha, não vai, colocando risco, claro. Mas aí, infelizmente, pela irresponsabilidade de vários genitores, talvez façam isso de má fé, né? Dizer assim, não vou fazer porque é justamente não vou pegar. E aí acaba se tornando um ato recorrente dele de não levar. E aí, como é que essa mãe pode proceder? Pode fazer pedir, por exemplo, que seja aplicado multa. Pode pedir que seja aplicado multa. É o que eu digo, para tudo tem uma solução. E a lei está do lado do que é certo, né? Exatamente. Né? Do que é melhor para a E o criança. que eu digo, direito de família é algo muito certo. Eu digo mais, não é nem a lei, porque a lei não consegue nem acompanhar a evolução da sociedade. É mais a gente advogado familiarista, não é nem lei, é geralmente decisões de tribunais, é jurisprudência pura. Porque a lei já não consegue acompanhar, né, a velocidade de que as coisas mudam. Então, é sempre pensando no melhor interesse da criança. Direito de família, o juiz não quer nem saber se aquilo vai ser bom para o pai ou vai ser bom para a mãe. É unicamente o melhor interesse da criança. O que vai ser bom para aquela criança? Vai ser aplicado o que for benéfico para aquela criança. Não importa se a mãe ou se o pai vai gostar da situação. Entendeu? Então a gente vai ter que finalizar esse episódio, né? Deixamos aqui os contatos da Marcela, né? Por favor, se vocês se interessaram, se está precisando, você, uma amiga, um parente, enfim, está precisando, Marcela, fala aí. E dicas diárias também no meu Instagram, eu estou todo momento aqui compartilhando conhecimento com as minhas seguidoras. Eu sempre volto de novo a falar, conhecimento é poder, e então a gente precisa ir em busca de conhecimento, e lá no meu Instagram eu compartilho muito do que acontece no cotidiano, de casos realmente de que chegam a mim, da realidade e de como a gente pode conduzir aquela situação e, obviamente, buscar o melhor interesse da criança, né? Que é essa a nossa intenção. Isso mesmo. Verdade. Agradeço a oportunidade. Nós é que Tá? agradecemos. Tanta informação, né? Foi super rico, Super, né, Ingrid? Super. Tenho certeza que, com certeza, essas informações bateram ainda e foram né? úteis. Alguém aí captou a Isso. mensagem, né? Então a gente deixa aqui o nosso pedido para que você compartilhe essa informação, comente, deixe aqui sua dúvida,
faça e deixe o seu like, porque a gente precisa para crescer o nosso canal, para que a gente possa chegar a mais pessoas, aumentar a nossa rede de apoio. Contamos com você, se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito, a gente agradece muito. Obrigada, Ingrid. Eu que Por agradeço. mais uma Mãe de Quinta, você trouxe aqui ideias, discussões, assuntos maravilhosos. Nos presenteou com a presença da Marcela. Eu que agradeço, Né? a você. Muito obrigada também pelo convite. Eu que agradeço estar do lado de vocês duas, compartilhando informação para quem precisa ouvir isso. E como a Marcela falou, informação é poder e estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau.